Começando então mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te entregar uma estratégia para você aumentar a conversão das suas reuniões de fechamento. Para você que faz reuniões de fechamento para vender mentoria, consultoria ou serviço como um todo, tá? Então se você vende através dessa estratégia, né? Então pega o conteúdo que eu vou te entregar aqui, porque essa estratégia específica para reuniões é a estratégia que eu aplico no meu negócio e que eu entrego para os meus mentorados dentro da Experts. Então te garanto que vai rolar ouro por aqui, né? Gratuitamente, aberto no YouTube. Então fica até o final para você pegar e conseguir implementar, certo? Se você caiu de paraquedas e não faz ideia de quem eu sou, eu me chamo Rômulo Bandeira, eu sou mentor de experts e empresários que querem usar o poder do digital para construir mais presença, mais autoridade e mais receita. Se esse é o seu caso, este canal aqui é o seu lugar, tá? Então se inscreve no canal, ativa aí as notificações para o YouTube te avisar sempre que eu subir um vídeo novo e já aproveita e deixa o like aqui também nesse vídeo, porque daí o YouTube entende que é um vídeo bom, que é relevante, né, que ajuda as pessoas, e ele entrega para mais usuários aqui dentro da plataforma, beleza? Mas então, dito isso, vamos direto aqui para a tela então para a gente começar, né, o que interessa. E eu vou começar alinhando contigo um primeiro passo, que é você entender que quando você entrar numa call de fechamento, o ideal é que você não entre só para vender, sabe? É ideal que você entre ali com o intuito de primeiro ouvir o teu lead, entender exatamente qual que é a dor dele, qual que é o desafio dele, por que que ele está querendo chegar nesse objetivo, por que que ele não chegou ainda no objetivo que ele tem, quais são os desafios que ele vem enfrentando. E aí você ouvindo tudo isso, né, entendendo exatamente qual que é o ponto dele, você conectar tudo isso com a sua solução. E eu te falo isso do lugar, né, do mentor que já assistiu inúmeras gravações de reunião de fechamento e já viu também inúmeros mentorados meus perdendo vendas de leads que eram altamente qualificados, que foram para as reuniões com muita vontade de fechar negócio, só que o meu mentorado acabou perdendo aquela conversão simplesmente porque estava mais preocupado em vender do que em ouvir e entender quem estava do outro lado. E a pessoa do outro lado percebe e ela acaba desconectando de você e ela acaba às vezes deixando de comprar, né, ou mudando de ideia de algo que ela já foi comprada para aquela reunião. Então vai com essa visão mesmo de ser humano, sabe? De que do outro lado tem uma pessoa. Se conecta com essa pessoa, realmente entende ela, porque você vai ver que não só na própria reunião vai ser mais bacana a condução, vai se transformar muito mais num bate-papo do que numa coisa ali de venda. A venda vai acontecer muito naturalmente, a entrega depois vai ser mais gostosa até de fazer, porque vocês, né, não fizeram da transação em si uma coisa pesada. Então, vai por mim, se conecta com a pessoa que vai ser muito melhor durante e depois aí da reunião, beleza? Massa, então. Dito isso, agora sim vamos entender os 7 passos que você vai implementar, né, dentro desse processo aqui da condução da sua reunião de fechamento. Primeiro passo que eu quero que você aplique é boas-vindas com quebra de gelo. Então, o que que eu quero que você evite no começo dessa reunião? Eu quero que você evite um: opa, bom dia fulano, boa tarde fulano, tudo bem? Tudo bem, então, tu me escuta bem? Tá me ouvindo bem? Ah, legal. Tu fala de onde? De que cidade? Ah, legal, você fala de tal lugar, né? Legal, conheço ou não conheço, então, maravilha. Sabe esse começo que todo mundo começa? Todo mundo começa uma reunião assim, né? Desse jeito meio que padrão. E eu falo que quando você começa dando boas-vindas com uma quebra de gelo de cara, você economiza aí por baixo uns 15, 20 minutos de reunião, porque você já desarma a pessoa e já entra meio que num assunto que é o assunto de interesse dessa reunião. Então, eu vou te dar um exemplo de quebra de gelo que eu faço. Por exemplo, quando uma pessoa se aplica para o meu programa de mentoria, e ela me sinaliza lá no direct, ó, acabei de aplicar, né? Porque aí eu vou abrir parênteses, no meu formulário de aplicação eu peço para a pessoa, quando conclui, me avisar lá no direct que ela se aplicou para a mentoria. Então eu vejo que quando ela manda a mensagem, eu consigo entrar no perfil dela no Instagram e eu consigo identificar mais ou menos ali alguns pontos de conexão. Por exemplo, eu, Romulo, sou uma pessoa que corre. Eu já corri aí 2 vezes uma meia maratona, que são 21 quilômetros na corrida. Então, quando eu vejo, por exemplo, que o meu lead corre, acabou-se. Eu achei uma forma de quebrar o gelo de um jeito diferente. Então, quando ele entra aqui no Zoom, que ele aparece para mim, eu já entro com: opa, e aí, beleza? Rapaz, eu vi que você é corredor, né? E aí, como é que é a tua história aí na corrida? Porque, meu amigo, eu fiz 2 meia maratona no passado, pelo amor de Deus, eu não sei se eu quero ir de novo, não, porque é pesado demais. E aí, você corre há quanto tempo? Percebe como é totalmente diferente de: e aí, você fala de onde? Não sei o quê. Sabe, eu já entro num ponto diferente, eu quebro o gelo me conectando com ele. E aí tem outros exemplos, como quando eu vejo que a pessoa faz crossfit, uma coisa que eu já pratiquei, né? Uma modalidade que eu pratiquei
por mais de um ano e meio mais ou menos. Pô, opa, eu vi que você é crossfiteiro, né? Crossfiteira, né? Menina, passei um ano e meio no crossfit. Pelo amor de Deus, não dá pra mim não, pesado demais. E aí, tu faz há quanto tempo? Então você já entra, né, de um jeito diferente. Rômulo, eu não tenho nessa possibilidade que tu tem de entrar no perfil da pessoa e identificar algum hobby, porque no meu modelo de negócio, quando o lead se aplica, eu não tenho acesso, ou eu não peço o Instagram, ou eu não tenho acesso, ou a maioria é privado, né? O que que eu posso fazer se eu não tiver esses pontos de conexão? O que você pode fazer é entrar na quebra de gelo direto com o assunto da própria reunião, que é o assunto da tua mentoria. Por exemplo, a maioria das pessoas que se aplicam no meu formulário são experts empresários que têm muita experiência, mas eles não têm ainda um programa de mentoria. E eles querem a minha ajuda para, principalmente, estruturar esse braço de mentoria. Então eles colocam lá, ah, não tenho uma mentoria ainda, mas já tem pessoas me pedindo, eu não consegui tirar do papel e coisas do tipo. Então como é que eu quebro o gelo nesse caso? A pessoa aparece no Zoom, eu já entro assim, ó. Opa, fulano, beleza? E aí, bora tirar essa mentoria do papel? Rapaz, como é que pode? Já tem gente te pedindo, que eu vi que você botou lá no formulário e você não tem mentoria ainda? Meu Deus do céu, tá perdendo dinheiro. Me conte aí como que é esse caso. Você já tentou, não tentou? Como é que tá? Então já quebra o gelo ali de uma forma diferente. E repito, né? A ideia aqui é você começar a reunião de um jeito diferente, para você mostrar que você realmente é diferente do teu mercado, e você já conectar mais rapidamente com a pessoa, já meio que desarmá-la, e vocês criarem uma conexão até para a reunião conseguir fluir de uma forma mais leve, certo? Então esse é o primeiro passo. Mas então, vamos para o segundo passo, que é você levantar o desafio de forma objetiva. Então a ideia aqui é você entender exatamente o desafio que o teu lead está enfrentando da forma mais objetiva possível, porque o que que você vai evitar aqui? Me fala então sobre você. Me conta a tua história. Me ajuda a entender quem você é, o teu negócio. Porque se você vai por esse caminho, a pessoa vai contar desde o começo, né? Quando ela fundou a empresa, quando ela começou tal coisa, ou quando ela começou um projeto, a pessoa vai te contar uma história muito longa. E, por mais que seja interessante você conhecer realmente a história do teu lead, esse aqui não é o momento para você saber dessa história toda, né? Você não precisa conhecer a história toda dele aqui. Você vai ter muito tempo depois que ele entrar, né, no teu programa de mentoria, consultoria, serviço, enfim. Então a ideia aqui é você levantar o desafio de forma literalmente objetiva, o desafio que ele está enfrentando, que ele está buscando a tua ajuda. Então, no meu caso, eu acabei de falar que as pessoas me procuram para estruturar braços de mentoria nos negócios dela. Então, para eu levantar o desafio de forma objetiva, eu já entro nesse assunto de, ó, você botou lá então no meu formulário que você já tem experiência acumulada, tem pessoas te pedindo ajuda e com mentoria, mas você tentou estruturar e não conseguiu. Então me conta, nessa mentoria, tu já tens alguma ideia para ela? Você já definiu alguma coisa? Em que pé que tá? Onde foi que você travou? Então me ajuda a entender como que tá essa parte. E aí eu vou direto no assunto, certo? Então a ideia é que você pergunte, né, o caso do lead para você entender, indo mais ali direcionado para a dor que ele está buscando resolver com a sua ajuda, né? E aí depois que ele tiver, repito, quando depois que ele tiver lá dentro, junto com você, comprou, avançou e tudo mais, aí sim você vai ter tempo demais para ouvir, né, toda a história da pessoa e se conectar mais a fundo em relação a isso, beleza? Massa, então. Vamos para o passo de número 3, e aqui é a escuta ativa. Então vamos lá. Você quebrou gelo, conectou mais rápido a pessoa, e agora você perguntou para ela te falar e você conseguir entender. Agora, você não vai falar mais nada. Você vai literalmente fazer escuta ativa. Você vai prestar muita atenção na resposta desse lead. E por que que eu estou sendo tão enfático em relação a isso daqui? Porque, como eu falei no começo, eu já assisti incontáveis reuniões de fechamento. E eu já vi mais de uma vez mentorados meus perdendo venda simplesmente porque perguntaram o desafio, mas não fizeram escutativa. Estavam mais preocupados com o quê? Com a próxima parte, sabe? Com a próxima pergunta, com a próxima etapa. Aí o que que aconteceu? Eu vou te dar um exemplo real. Pessoa que entrou na reunião com o mentorado meu, que ela estava muito disposta a fechar. Ela estava com energia muito alta nessa reunião. Ela estava sorrindo, sabe? Contando, e energia muito alta. Ela estava muito envolvida com o meu mentorado, no sentido de, cara, esse cara consegue me ajudar, tenho certeza que eu vou comprar isso aqui. Só que qual que foi o escorregão aqui? Ele fez a pergunta. Ela começou a contar. E ele já estava na cabeça com a pergunta seguinte. E aí, quando ela terminou de contar, ela meio que adiantou a pergunta seguinte. E o que que ele fez? Ele repetiu a pergunta. Na hora que ele perguntou o que ela tinha acabado de falar, você tinha que ver junto comigo aqui essa gravação. A mulher fez assim, ó. Tipo, ela murchou. E ela respondeu assim, ó. Então, foi o que eu acabei de te responder. Então, como eu falei,
Aí ela repetiu. E quando ela repetiu, obviamente, ela repetiu com outra energia, do tipo, putz, acabei de falar e o cara não tá nem me ouvindo, sabe? E ali ele perdeu a venda, porque daí pra frente foi muito fria. Ela foi muito fria, ela literalmente desconectou dele, ela só continuou ali por educação, foi conversando e tudo, mas ele não conseguiu trazê-la de volta, porque eu acredito que ela se sentiu desassistida, sabe? A palavra talvez seja essa mesmo, desassistida por alguém que tava ali só pra realmente fazer a oferta, né, e vender no final das contas. Então faz escuta, escuta ativamente, porque tudo que a pessoa te contar é o que você vai usar de argumento depois, né? E aqui é realmente a hora de se conectar e conversar com a pessoa. Então escuta primeiro o que ela vai te falar, beleza? Mas então, aí a gente avança para o próximo passo, que é o passo de número 4, que é você criar um plano de ação baseado com o que a pessoa acabou de te trazer. Então, se você ouviu, né, vou trazer para o meu caso de novo. Se eu ouvir que essa pessoa que está comigo, esse lead que está comigo, tem muita experiência, tem muito resultado no mundo real. Já é uma referência na área, né? No mundo real. Mas no digital, ele não se posiciona, ele não cria conteúdo, ele não é conhecido. E plus, ele não sabe como transformar tudo isso em um programa de mentoria ou uma consultoria para começar a gerar, né, receita com o conhecimento dele. O que que eu vou falar depois de ter ouvido tudo isso, né? Ele que me contou tudo isso que eu acabei de falar. Eu vou traçar um plano, dizer, pronto, então, cara, no teu caso, qual que é a primeira coisa que eu recomendo que você faça? Primeira coisa é estruturar produto, porque a maioria das pessoas começa por conteúdo, vai criar conteúdo, 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 sendo que não tem um produto para vender, e o produto nasce antes do conteúdo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estruturar o produto. Massa. Só que esse produto só pode ser estruturado se tu tiver muita clareza de quem que é o cliente ideal. Então, definir quem é o cliente ideal é um passo zero, né? Primeiro, então, o cliente ideal, aí sim eu desenvolvo o produto. Com a clareza do produto, eu vou entender que tipo de conteúdo eu preciso criar para vender esse produto. Aí a gente entra com estratégia de conteúdo, estratégia de posicionamento, com funil de venda, papapá. Então eu vou traçando meio que um plano de ação para a pessoa entender qual que é o caminho que ela deve percorrer. Perceba que eu não estou falando de produto, eu não estou falando da minha mentoria ou do meu serviço. Eu estou falando do que eu, na posição de mentor, acredito que essa pessoa precise fazer, ou que ela deva fazer. E esse é o ponto estratégico dessa parte, porque na hora que eu já me posiciono aqui na reunião como mentor, do tipo, o que eu acredito que você deve fazer é tal coisa. Eu já estou ocupando esse lugar na mente dele, na mente do meu lead. Já estou me colocando como mentor dele, de direcionamento. E aí fica mais fácil ele também me enxergar já nessa posição de mentor e ele avançar para dentro do meu programa de mentoria, consultoria, serviço, enfim, como eu falei, certo? Então você vai traçar meio que o plano que essa pessoa deve executar na sua visão enquanto mentor para já ocupar esse lugar na mente dela. E aí, feito isso, você vai partir então para o próximo passo, passo de número 5, que é conectar o plano com a mentoria, ou consultoria, né, ou serviço aí, no seu caso. Porque imagina, tu se colocou como mentor, tu falou para ele que na tua visão, o que ele tem que fazer é A, B, C, D, E, ponto. Então, não tem sentido nenhum essa pessoa executar outra coisa diferente disso. Esse é um ponto. Então, dentro da sua mentoria, não tem sentido você ter dito que o plano de ação dele é fazer A, B, C, D, e a tua mentoria ser um lugar onde você trabalha E, F, G, H, coisas diferentes, percebe? Então, se você traçou o plano de ação, é hora de conectar esse plano com a tua mentoria. Ou seja, o que você disse que ele precisa fazer deve ser algo que dentro da mentoria você ajuda a fazer, né? Senão não vai fazer o menor sentido. Então aqui é como que você faz essa conexão do plano com a mentoria. Finalizou o plano? É questionar. E aí? Faz sentido para ti? Você acredita que executando esse plano a gente chega nesse objetivo que você tem? A pessoa naturalmente vai dizer, cara, eu acho que é isso mesmo. Eu acredito que o caminho é esse, realmente é isso que eu estava mais ou menos pensando, então o caminho é esse mesmo, na minha visão. Aí você vai dizer, perfeito então, é exatamente isso que eu te ajudo a fazer dentro da minha mentoria. O perfeito então, é exatamente isso que eu te ajudo a fazer dentro da minha consultoria. Então você avançando para dentro dela, o que a gente vai executar lá dentro é exatamente esse plano de ação. Ponto. E aqui você já matou vários coelhos, né? Com uma cajadada só, como diz o ditado, porque a pessoa já entendeu qual que é o plano de ação dela e ela já entendeu o que que ela vai fazer dentro da tua solução, dentro da sua mentoria ou consultoria, ou serviço, enfim, ela já entendeu o que que exatamente você vai trabalhar com ela. E se esse plano de ação fez sentido para ela, se ela acredita que executando esse plano ela chega no resultado, e você deixou claro que dentro da mentoria é esse plano que vai ser executado, o resto é só detalhe. E o que que eu me refiro, né, quando eu digo o resto? É
como que você entrega essa mentoria? Quais são os entregáveis no final das contas? E eu falo aqui de quanto tempo, de quantos encontros, se é ao vivo, se é gravado, se é individual, se é em grupo, enfim. O resto é só detalhe, porque ela já comprou a ideia do que vai ser feito dentro da mentoria, certo? E você está facilitando muito aqui a tua vida, né? Porque se ela comprou a ideia, acabou-se. Entender como vai funcionar é só realmente um detalhe ali para finalizar a transação, certo? Então você tem que conectar muito bem aí o plano com a sua mentoria ou consultoria ou serviço. Perfeito, então. Qual que é o próximo passo? Passo de número 6, é você apresentar a mentoria. E agora, né, chegou no momento onde a pessoa já está meio que comprada, né? Aqui ou ela já comprou, ou ela não comprou, meio que a decisão ela já tomou nesse ponto da conversa. E só para reforçar um ponto que não está dito aqui, mas eu acho importante de reforçar, até esse momento da reunião não tem tela compartilhada, tá? Porque eu também já vi esse erro sendo cometido por alguns mentorados, que é já colocar alguma coisa na tela durante esse momento de conversa. Então, até aqui é conversa pura. É você e a pessoa ali, ó, cara a cara dentro da sala, né? Não tem slide na tela. Só agora é que você vai compartilhar a tela, você vai mostrar realmente a apresentação da mentoria. Ou, Rômulo, na hora de criar o plano de ação, no passo 4, eu posso abrir de repente um mapa mental ou alguma coisa que eu possa ir falando o plano e escrevendo para ficar documentado? Nesse caso, pode. E eu, Rômulo, faço muito isso, inclusive. Na hora do plano, eu abro um mapa mental tipo esse que você está vendo agora e vou documentando o plano, porque daí a pessoa entrando, eu já mando o mapa para ela e ela já sabe que aquele ali é o plano que ela vai seguir. Ponto. Então, nesse caso, pode. Agora, compartilhar slide, colocar hora de entender melhor o cliente, sabe, ficar conversando com a pessoa com alguma coisa na tela, não recomendo, tá? Recomendo que você converse ali olhando, né, realmente para a pessoa do outro lado. Perfeito? Mas, então chegou a hora de apresentar a mentoria. Então, você vai colocar na tela o teu PDF, né? PDF ou Canva, enfim, onde tiver o teu material. E aqui é a hora de você apresentar a mentoria para quê? Para você tangibilizar pelo que a pessoa está pagando. Porque é o que eu acabei de falar. Se ela entender o plano e ela entendeu que dentro da mentoria ela vai executar este plano, acabou. Se ela já entendeu o que precisa. Agora você só precisa tangibilizar pelo que ela está pagando. E aqui você vai apresentar literalmente, né? Como vai funcionar a mentoria, quanto tempo de mentoria, quantos encontros vão ter, se já tem case, se já tem prova, tem depoimento, tem resultado, coloca depoimentos, né, de pessoas ali parecidas com ela. Se tiver depoimento de gente com um caso parecido com o do lead, perfeito, porque quebra já uma objeção direta de, mas será que funciona para mim, para o meu caso, para a minha área, né, para o meu tipo de negócio? Então você já mata ali aquela objeção. Então aqui você vai literalmente, né, apresentar os entregáveis da mentoria, trazendo ali algumas provas e colocando o valor, tempo para a pessoa olhar e dizer, pronto, é por isso aqui que eu estou pagando. É por isso que eu estou pagando, né? E tangibiliza para ela ali visualmente pelo que ela está pagando ali, aquele valor que você está cobrando. Ponto. É basicamente essa a função, né, da apresentação da mentoria. E um outro ponto importante de ser dito aqui é que deste momento de apresentação do escopo da mentoria, a conversa não retrocede. O que eu quero dizer com isso? E isso é um ponto muito importante que você precisa prestar atenção. Eu quero dizer com isso é que, deste ponto, você não volta para nenhum outro da conversa. Então, se você chegou na hora de apresentar a mentoria, não existe mais você conversar sobre a história da pessoa, não existe mais você falar de volta sobre o plano, ou conversar de novo sobre alguma coisa que já passou da reunião. Por quê? Dessa hora de apresentação da mentoria, a gente só avança para o fechamento. Seja o pagamento, seja o follow-up, seja lá qual vai ser o fechamento dessa reunião, certo? Por que eu falo isso? Porque também já vi várias vezes acontecer da pessoa passar 40 minutos aqui nessas primeiras, né? Os primeiros passos da reunião. Aí ela abre o material, apresenta a mentoria e aí ela volta ao assunto. Só que quando volta o assunto, vira uma coisa interminável, porque vai começar de novo. E aí a pessoa vai falar coisas novas que vão acrescentar passos no plano de ação. Aí muda o plano de ação. E aí fica sem gancho para ir de volta para a apresentação do escopo. Então fica uma coisa muito bagunçada. Perde muito raciocínio ali da reunião. Então a chave é essa. Chegou na apresentação da mentoria, você não retrocede. E aqui você tem que ter esgotado todo o assunto. Certo? Para não retroceder, você tem que ter esgotado o assunto que interessava, certo? Então, daqui para frente você não volta na conversa, é só realmente partir para o próximo passo, já abrindo aqui, né? Que é um passo, então, de ou confirmação de pagamento com o fechamento da venda, ou agendamento de follow-up, tá? Por quê? Apresentei a mentoria, e aí, fez sentido para ti?
Qual dos planos faz mais sentido? Geralmente eu recomendo que você tenha mais de uma oferta, né, aqui sendo apresentado. Qual das ofertas faz mais sentido para ti nesse momento? E aí é com a pessoa, deixa ela dizer qual que é a oferta, qual que é o plano, qual que é o formato, qual que é o investimento que faz mais sentido para ela. E dali para frente é alinhamento do pagamento. Ah, para mim faz mais sentido esse plano tal, por motivos XYZ, papapá. Perfeito, então você já está pronto para avançar agora. Como que fica melhor para você o pagamento? Vai ser no Pix? Você prefere que eu te mande o link do cartão? E aí deixa a pessoa falar, né, qual que é ali a melhor forma de pagamento para ela. E o ideal é que você resolva esse pagamento dentro da reunião, né? Que você mande, então, a chave Pix e fala, então, enquanto você eu vou te mandar a chave, enquanto você viabiliza aí o pagamento, a confirmação na mentoria, eu já vou abrindo aqui a minha agenda para a gente ver quando que eu tenho datas, para já bater com a tua agenda e a gente já marcar um primeiro encontro, um onboarding, alguma coisa do tipo ali, sabe? Então você vai nessa de, enquanto eu te mando o link, o Pix que você faz aí, eu já vou abrir a agenda para ver, para a gente sair daqui já com data marcada, para começar o onboarding, não sei o quê, e tenta resolver já o pagamento ali dentro da reunião, tá? Mas aqui eu vou abrir um ponto, né, um asterisco nessa parte que é quando eu falo para você viabilizar o pagamento dentro da reunião, é só para você realmente já fechar a reunião com a confirmação e saindo da reunião, você já dá o encaminhamento de próximos passos, realmente, de já ter uma data ali de onboard, os próximos passos definidos. Eu não estou dizendo aqui que você tem que pressionar o seu lead para pagar dentro da reunião. Pelo contrário, pelo amor de Deus, porque eu, Rômulo, sou avesso à reunião onde você é agressivo, sabe? Que fica ali, que parece que tá querendo que a pessoa compre, que pague. Não é isso. Eu sou o contrário disso. Eu sou muito tranquilo nas minhas reuniões. Se a pessoa fala, cara, massa, tá tudo certo, mas eu não consigo só efetuar o pagamento agora. Eu preciso ver mais tarde, ver o limite do cartão direitinho, ou ver ali, de repente, resgatar um valor para fazer o Pix. Eu falo aqui, ó, beleza, tudo certo. Eu vou te mandar pelo WhatsApp aqui, saindo da reunião, você faz. Quando fizer, me manda só o comprovante no WhatsApp que a gente já entra em contato, vê a agenda, já marca tudo. Então eu sou muito tranquilo em relação a isso, tá? Pelo amor de Deus, que fique claro. Não é você forçar a pessoa a nada, é você tentar resolver. Se não for possível para a pessoa, não insiste. Porque ela não pode sentir que você está querendo tirar algo dela, porque daí você perde, literalmente você perde a pessoa, porque ela desconecta de você, tá? Não precisa ser agressivo nesse ponto. E aí, se a pessoa disser que, beleza, faz sentido, mas ela não está preparada por algum motivo, você vai, obviamente, buscar a quebra de objeção, né? E aí é uma outra, não cabe aqui, porque aí seria uma outra aula, porque é um outro conteúdo também que eu preciso aprofundar, mas de toda forma, não sendo possível quebrar a objeção e a pessoa deixando claro de que ela não vai te dar resposta agora, né, que ela não vai avançar agora porque ela não consegue, você precisa agendar um follow-up, né? Já que não tem o fechamento, vamos então para follow-up. E aqui eu vou falar que muita gente perde muita venda, que a pessoa não vai avançar e beleza. Então pronto, fechou aqui a reunião, vai viver a vida e esquece da pessoa, tá? Então não faça isso, agende um follow-up conectado com o que a pessoa deixou de última informação. Então se a pessoa disser assim, Rômulo, quero entrar na mentoria, mas o meu cartão, vou fazer no cartão e ele só vence no dia tal do próximo mês. Então eu só consigo começar no próximo mês. Tudo bem? Tudo bem. Então já deixo agendado o follow-up para quando? Então eu falo, teu cartão vence no dia 10 do próximo mês. Legal. Eu posso te mandar mensagem então no dia 11? É o melhor dia para você? Pode, então perfeito. Eu vou colocar aqui para no dia 11 eu te mandar a mensagem. E eu coloco na agenda mesmo, tipo dia 11 mandar mensagem para fulano. E aí já deixa escrito o follow-up, já que eu vou entrar em contato dia 11 porque o cartão venceu dia 10, já deixo pronta a mensagem de oi fulano, bom dia, tudo bem? Então, eu fiquei de falar contigo hoje por conta do vencimento do teu cartão. Tudo certo para a gente começar a mentoria? Posso te mandar o link aqui? Já deixo escrito, porque quando chegar o dia eu só copio e colo. Não vou ficar lembrando de qual que era o caso, o que que eu mando, qual mensagem. Não, já está pronto, só copia e cola e manda para a pessoa. Então, conforme o motivo, né, dela não ter fechado, você já deixa registrado no teu calendário, deixa a mensagenzinha pronta, chegar no dia, só copia e cola, beleza? Isso vai tanto aumentar, né, a estratégia toda, tanto vai aumentar a tua conversão durante as reuniões, quanto no pós, nos follow-ups que você perdia, e vai parar de perder, porque agora você entendeu que não pode deixar a pessoa simplesmente sumir, né, solta. Você tem que voltar a entrar em contato ali com ela, e muitas das pessoas, inclusive, fecham depois da reunião, e não durante a reunião. Perfeito, então. Qual que é o seu próximo passo agora que você acessou, né, toda essa estratégia? E, obviamente, não faz o menor sentido você guardar essas anotações e não colocar o que você aprendeu aqui em prática. Então, o próximo passo é aplicar o script. Eu vou te falar que se você conseguir aplicando esse script, esse passo a passo completo, chegar entre 30% e 50% de conversão, tá muito bom já, tá muito bom. Se você conseguir passar de 50% de conversão, tá excelente, tá? Fato é que
Aplicando esse passo a passo, fazendo exatamente o que eu falei aqui, a chance de você ter uma reunião muito leve, uma conversão muito fluida e principalmente uma entrega também muito gostosa de fazer depois é muito alta, tá? Então só aplica porque eu tenho certeza que você vai colher bons, muito bons frutos disso aqui. E se você quiser a minha ajuda, né, para atuar não só na implementação dessa estratégia, mas do todo, e aqui eu falo tanto de todo o fluxo das reuniões, desde o formulário de aplicação, como que você conduz a pessoa até a reunião para diminuir, inclusive, né, a taxa ali de não comparecimentos, desde posicionamento de como que eu me torno uma marca mais forte para ter mais pessoas me vendo como uma referência, mais pessoas se aplicando no meu formulário, diminuindo o meu custo de aquisição, então toda a estratégia que envolve, né, posicionamento ali, presença, para a gente aumentar o resultado como um todo, é exatamente isso que eu faço dentro da minha mentoria, né? Dentro da Experts. Então, se você está no momento de ser acompanhado de perto, te convido a conhecer a minha mentoria que é Experts. O link, né, de aplicação está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você entra lá, preenche o formulário, eu mesmo vou ler a tua aplicação e vou entrar em contato contigo para explicar a mentoria, para entender o teu caso e alinhar próximos passos. E se você disser, Rômulo, massa, mas não estou no momento de mentoria porque eu sei que o investimento é um pouco maior. Eu queria alguma coisa gravada, onde tu aprofundasse tudo isso. Te falo que também tem um treinamento gravado que é o Box do Mentor 5D. Lá eu entrego mais de 30 ferramentas para você estruturar, vender e entregar seus programas de mentoria, que se aplica também para consultoria, né? E outros tipos de serviço. É um treinamento gravado, você entra na página que também está aqui, ó, na descrição do vídeo, pega teu acesso, o conteúdo está todo liberado, você já começa a assistir e implementar tudo isso, beleza? Beleza, então. Então vou encerrar o vídeo te dando parabéns por ter ficado até aqui, né? Agradecendo, inclusive, por essa moral que você tá me dando e te falar que se você não se inscreveu no canal, cara, isso aqui foi ouro, né? E aqui tem muito mais desse conteúdo. Então se inscreve no canal, ativa o sino aqui, porque daí sempre que subir um vídeo novo, o YouTube te avisa e você não perde. E você também me ajuda, né, nessa missão aí de chegar os primeiros 5.000 inscritos aqui no canal, tá? Então se inscreve no canal e deixa seu like também para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Mas então, deixo aqui meu abraço para você e eu te vejo ao longo dos próximos vídeos.